foi daí que eu falei, eu gostaria de estudar mais, né? E com isso eu já quero dar a vocês uma paixão por isso. Porque eu vejo a teologia como uma paixão. Você sabe quem deve estudar teologia? Quem é apaixonado por Deus. Se você quer conhecer quem você ama, você estuda. Só que você não pode estudar Deus numa terceira pessoa. Deus se estuda tendo intimidade e conhecimento. Qualquer assunto você terceiriza. Teologia não. Teologia é comunhão. Teologia é na segunda pessoa. É eu, tu. Claro que tem teologia que é terceiro. Mas daí é a filosofia da religião. Aí é estudo que não leva a nada. A pessoa pode, inclusive, estudar teologia, não tem nenhuma espiritualidade. A teologia eu, tu, não existe sem espiritualidade. Porque teologia é o andar com Deus, é o falar de Deus na presença de Deus e para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso, vou repetir sempre isso. Teologia é um falar de Deus na presença de Deus e para a glória de Deus. Por que estudar teologia? Porque eu preciso, como dizia Agostinho, dizer o seguinte: eu preciso conhecer mais quem eu amo. Sabe o que é teologia? Teologia é a fé com os olhos abertos. Sabe o que é teologia? Teologia é uma intimidade cada vez maior com Deus. Por isso que todo mundo é teólogo. A única diferença é que você vai aprender mais com os outros e vai aprofundar mais, e o Espírito Santo vai levar você a grandes verdades, né? Bem, deixa eu voltar à minha história. Eu estou com isso daqui que eu fui fazer endoscopia. Eu não precisava nem estar aqui hoje, estava até contestado, mas eu não poderia deixar de vir, porque você estava no primeiro dia de aula, né? Então eu vi, porque eu queria estar aqui. E eu sei que a semana que vem não vamos ter aula já. Você já começa com feriado, né? Incrível, já começa e já entra de férias. É a primeira vez que... Isso tem uma coisa teológica, sabe por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, Ele descansou, né? E o ser humano começa no descanso, né? O ser humano não é criado no final do sexto, porque ele começa descansando. Isso já é teológico. Por quê? Porque com Deus a gente primeiro descansa para depois trabalhar. Primeiro Ele nos faz descansar em Cristo, para depois você agir. A religiosidade tradicional é o seguinte: primeiro você trabalha para descansar. No reino de Deus é o contrário, você descansa em Cristo para poder trabalhar. Então vocês estão certos aí, já começa com a teologia no descanso, né? Mas aí eu fui surpreendido, gente, nessa época, e eu comecei a procurar cursos de teologia. Eu queria fazer um mestrado. E foi maravilhoso, porque aí Deus abriu uma porta incrível para mim. Eu tinha uma especialização na área da psicoterapia, eu tinha um curso de filosofia, além da teologia, eu tinha feito uma pós-graduação na área de ciências sociais, estudei numa instituição ligada à USP em São Paulo, morava lá. Mas quando eu estava aqui no Paraná e fui professor de teologia todo esse tempo, algo dizia no meu coração, eu tinha uma sede de ir à Europa fazer teologia. E aí eu escrevi para uma instituição na Suíça. Eu queria que eles me dessem uma bolsa de estudo para estudar na Espanha. Tinha um curso lá que me interessava. Pra você ter uma ideia, eles me ofereceram um mestrado na Coreia. A Coreia está querendo dar bolsa de estudo para quem quer fazer curso lá, em inglês. Eles dão curso em inglês, mas imagine o coreano falando inglês, né? Então, mas tem bolsa lá. Escola com 700 alunos.
E aí eu vi que era complicado. Você quer falar? Essa é a nossa capelã, vice-coordenadora, não sei se já ouviram falar dela, é a Valéria. Dá um oi. Eu conheço aqui, viu, na sala. Hã? Tem gente que eu conheço na sala. Tem? Teve. Então tá bom. Então, depois do segundo horário, eu venho dar aula para vocês. Tá, então daí você se apresenta melhor. Tá bom. Gente, sabe o que eles fizeram? Mandaram uma carta para mim assim: nós não estamos dando mais bolsa para outros países, mas nós temos uma aqui para brasileiros. Se você quiser vir. E eu ganhei uma bolsa para ir para a Suíça, para estudar na universidade fundada por João Calvino, e estudei lá num seminário reformado, né? E eles dão, só não deram a passagem, mas o resto deram tudo, né? Um ano depois eu estava com mestrado em estudos ecumênicos, que era o que eles estavam propondo na época. Eu ia fazer qualquer assunto que fosse, se fosse para estudar borboleta, eu ia, né? Então o fato é que era teologia, né? Uma visão um pouco diferente do que eu queria, mas com isso eu ganhei a oportunidade. Aí de repente eu resolvo escrever, eu volto para cá, começo a trabalhar na Unifil. Eu dei aula no ISB, eu dei aula no seminário Antônio Godoy Sobrinho muito tempo, dei aula no Sul-Americano, mas daí começa um projeto aqui, logo no início do século, né? E é onde eu venho para cá. E aqui eu resolvo fazer uma carta para a Holanda e pedir assim: não tem jeito de fazer um curso de doutorado à distância, assim, indo e vindo e tal? Eu falei: não, tem um aqui que nós estamos dando bolsa de estudo para vir para cá, ficar 3 meses, depois de 3 meses, aí você fica aqui. O que vocês dão? Nós damos lugar para morar, a passagem de volta, o título do diploma inteiro e o alimento. Não tinha que fazer nada. E aí era em inglês também. Aí meu inglês já estava melhor, eu fui para lá, né? Demorei muito para terminar o doutorado na Holanda, porque a Holanda é um padrão assim, você imagina o top do top, do top e do top. E se você não atingir o nível deles, esquece. Você fica lá 27 anos e não sai de lá. Enquanto você não chegar no nível que eles querem, eles que estão pagando, né? Então tem que ser no nível deles. Então eu queria dizer uma coisa para vocês que começam o mundo da teologia. Comece junto com a teologia, abrir a cabeça para o inglês, para que quando você terminar, você possa falar: puxa, eu gostaria de um projeto na minha vida nessa área. Então tem 2 caminhos hoje, para a Suíça, que eu conheço, e para a Holanda. É só querer. É só querer. Só ter alvo, meta, foco. Eu não tinha mais idade para isso, mas eu tinha paixão por isso. Então, a teologia que nós vamos trabalhar aqui é para abrir esse horizonte todo para vocês progredirem sempre à luz da palavra de Deus, né? Ok? Eu gostaria de conhecer vocês. Seu nome? Fabiana. De Londrina. Qual a tua comunidade? Eu vou na Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Qual delas? Pastor Moisés. Moisés. Na Zona Norte. Lá na Zona Norte. Francis? Londrina? De onde você? Alguma comunidade cristã? Não? Leonel, de Porã, Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Ele mora em Quebec, só que também mora na Assembleia de Deus. Ok, você? De Londrina, da Igreja Batista Independente. Batista Independente, conheço lá. Mateus, da Esparta Brasil, Silvânia. De Londrina também. Você? Jorge Luiz, da Comunidade Bíblica Logos. Logos, sei também. Eu sou a Alvarina e frequentava a Igreja Batista e agora estou procurando. Você mora em Londrina também? Em Biporã. É Biporã também. Ok. Bastante gente de Biporã, hein? Mateus. Londrina, frequenta a Presbiteriana Independente. Qual delas? Terceira. Pastor novo lá do meu colega. Rodney.
Felipe, daqui de Londrina mesmo, sou da Presbiteriana Central. Central, ótimo. Você? Sou o Matheus, sou de Londrina e frequento a Baixaria do Sentido. Ok. Dei aula esses dias lá. Lene, sou ali do Jordano, e por enquanto estou indo na Aliança, perto de casa. Tá? Muito bom. Eu estou só perguntando para ter uma visão geral do contexto da gente aqui. Lá? Londrina também. Londrina. É você aqui? Diego, sou daqui de Londrina mesmo, sou da segunda Batista Independente de Londrina. Batista Independente também. Você? Valdir, aqui de Londrina, Assembleia de Deus. Assembleia de Londrina. Pode ser aqui. Vanderlei, sou de Londrina, venho da igreja de Céu. Aí, Céu. Cristina? Não, não é outra. Ok. Alessandro, sou de Londrina, Presbiteriana Central. Central. É o polo da aplicação. Ok. Na verdade, eu não sou de ninguém, é todo mundo. Tá. Israel, sou de Londrina, da Assembleia de Deus do Povo. Você? Lá, Londrina, eu ia na PI lá do pastor Sibeli. Da Cibele lá. Rodrigo, sou de Londrina, eu vou na GD. Ok. Sou do Neológico, sou de Londrina, sou da Grande Patrícia, pastor Rodrigo. Ok. Todos vocês são bem-vindos, tá? Eu acho que o mais importante aqui, hoje a gente ter essa apresentação, dar boas-vindas a vocês e começar a colocar vocês no mundo da teologia. A disciplina que eu trabalho com vocês é a espinha dorsal de todo o curso. Chama-se Teologia Sistemática. A teologia sistemática, ela trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Todos os semestres, são 6 semestres, tem 6 teologia sistemática, certo? Espero dar aula para vocês de tudo isso, até o final. Então nós vamos começar hoje e terminar só no 3º ano. O que é a teologia sistemática? É o estudo que pega os grandes temas da teologia. Por exemplo, Deus, as Escrituras, a criação, a eleição, o problema do mal, doutrina da providência, o ser humano, Imago Dei, pecado, redenção, Cristo, salvação, justificação pela fé, santificação, Espírito Santo, expiação, ressurreição, igreja, eclesiologia e escatologia. Então fecha tudo. Começa num ponto, quando fecha você diz, agora compreendi tudo de uma vez só. É como peças que vão sendo colocadas. Então isso é chamado teologia sistemática, certo? É uma disciplina que exige de vocês muita leitura, vai exigir de vocês paixão para ler, para compreender, para se aprofundar. Tem que abrir a mente, tem que abrir o coração para tudo isso. Eu queria mandar para vocês um livro de PDF escrito por um teólogo alemão chamado
Helmut Schilling, é fininho esse livro, só que ele já está em PDF. Eu gostaria muito que nesse feriado aí vocês lessem, porque é a aula dele que ele dava para os alunos, já faleceu há muito tempo, no primeiro dia de aula, mas é uma inspiração fantástica. Agora eu não sei como fazer, teria que criar um e-mail. Vocês já criaram um? Não. Vocês começaram hoje? Poderia alguém de vocês criar um e-mail, a gente manda por esse e-mail, todo mundo recebe, só que vocês passam para mim. Se quiser mandar no livro, manda no e-mail do livro, eu crio o e-mail da sala e já Tá. no WhatsApp. Anota aí o meu e-mail, silas.dias, ou todo mundo quiser escrever para mim, eu mando, dá também na mesma. Silas.dias @dias silas.dias podia até escrever aqui. Como a nossa primeira aula, semana que vem tem algo com o senhor, você não acha melhor a gente mandar um e-mail solicitando esse PDF? E numa próxima situação que a gente tiver o jogo, está criado já para resolver o problema? Pode ser também, né? Só ficar muito corrido, se alguém não pega a senha, não consegue pegar número, conversar entre todos. Daí vocês pedem para mim e eu vou só mandando. E se eu mandei para um, pega de outro, tal, de repente todo mundo vai com isso. Eu tenho vários livros que eu posso mandar para vocês, tudo pronto, já PDF. Inclusive esse livro aqui, ó, eu ia mostrar para vocês o melhor livro que existe para a gente estudar, ó, tem tudo aqui, teologia, sistemática, história e filosofia. Só que isso aqui eu tenho em PDF. Tá perfeito. Mando para todos vocês, todo mundo ganha esse livro de presente. Entendeu? Agora eu quero que vocês leiam esse que fala, acho que é uma espécie assim de minha palavra aos meus alunos. Vocês darem uma lida, é alguma coisa inspiradora. Inspiradora. Hã? Eu perdi aqui o nome exato, mas é alguma coisa como se fosse, não é lições, orientação aos meus alunos, alguma coisa assim, sabe? Eu podia até abrir aqui, depois ver. Escapou da minha cabeça o nome exato. O autor é Helmut Schilling. É um livro pequenininho, foi editado em 1990. Alguém escaneou, está bem escaneado, embora já está arriscado ele. Até é bom que você preste atenção nos riscos. Tem uns negócios que não está arriscado lá que eu gostaria de riscar também. Mas aí fica a critério de vocês. E o importante é vocês lerem, para vocês sentirem o desafio disso daí. E esse aqui também eu posso enviar, tá? Aí quando mandei para um, vocês já multiplicam. É bom porque você já começa ir lendo, né? Porque logo de cara já vai aparecer aqui. Quer ver? Olha, instruções para o aluno como usar este livro. Aí já começa. Você encontra ele para comprar? Encontra, tá? Tem também. Eu não sei quantos tem na biblioteca. E conheço. E você consegue descobrir isso daqui para comprar com muito desconto, né? Uma vez nós conseguimos com 50% de desconto. Não sei se 50% ou 40%, uma coisa assim. Esse dá é muito difícil falar para você que eu vou usar só um livro, porque você imagina, você vai começar a ver aqui, eu vou começar a usar livros um atrás do outro. Alistair McGrath. Esse aqui é um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Está vivo ainda. Todo livro desse autor é bom. Todo livro desse autor é bom. Estou falando já porque tem muita porcaria. Não vai comprando qualquer coisa, não. Ah, teologia sistemática, vou comprar. Muitas vezes aí é um lixo, não dá. Aí você acaba comprando coisa que o outro já tem melhor. Então daí você tem que escolher o melhor. Porque alguns só estão repetindo. Como?
Luiz Berkhoff. Esse é bom também. Isso daí a gente pode passar para todo mundo. Principalmente o pessoal presbiteriano que precisa mais. Berkhoff. Mas esse aqui ele é reformado, mas assim mais aberto, sabe? Então vale a pena. Eu gostaria, estou com a dificuldade um pouquinho aqui ainda de voz, mas deixe-me dar uma palavra a vocês. Eu gostaria de orar com vocês hoje, dando início a isso. Deixe-me dizer algo teologicamente. Vocês vão notar algumas coisas, vocês procuram anotar, embora eu esteja gravando, e eu vou dizer agora por que eu estou gravando. Meu filho, que dava aula também aqui uma época, está morando na Inglaterra. E muitos alunos da classe, eles começaram a gravar as aulas nos últimos anos, já uns 10 anos para cá. E meu filho montou uma editora na Inglaterra para transformar essas aulas em livros. Então ele já está editando lá minha tese de doutorado, a tese de mestrado. Eu tenho uns 4 livros lá que ele está para soltar esse ano. E eu falei, então nós vamos agora pegar toda a aula que foi dada no primeiro ano e vamos transformar num livro. No segundo, talvez cada 6 meses dá um livro. Não quero, pode ser livros menores, mas e vai ser muito legal essa experiência. Espero que Deus nos abençoe muito, porque bem, para vocês vai ser uma experiência maravilhosa, porque vocês vão, o dia que vocês lerem esses livros, no futuro vocês vão dizer, eu estava lá, né? Eu estava lá. E vocês vão observar que a forma de eu dar aula tem hora que Deus nos leva a fazer teologia aqui. Então o meu alvo não é só ensinar teologia, mas a gente deixar que Deus nos toque teologicamente. Hoje eu li uma frase de um teólogo muito interessante. Ele diz que não é você que escolhe estudar teologia, é a teologia que escolhe você para você estudá-la. Isso é legal. Eu já descobri que os bons livros me escolhem para ler, entendeu? Os bons livros me chamam. É como se dissesse, eu quero ser lido por você, hein? E fica te cobrando. Agora tem que você pega, se começa uma página, você vê que ele não quer você, nem você. A fé, ela nos chama. E eu creio que há um propósito de Deus. Bem-vinda. Essa aluna eu conheço, é mais uma aluna. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam compreender mais profundamente isso que eu estou falando. A teologia é um propósito. E o propósito do ressuscitado. Vocês lembram quando aconteceu a ressurreição de Cristo? 2 discípulos voltaram para Emaús. E Jesus começa a andar com eles. E Jesus começa a fazer algo surpreendente. Sabe o que ele faz? Ele começa a dar uma aula de teologia. E aqui eu vou dizer algo para vocês. É a primeira aula de teologia pós-ressurreição, foi dada pelo próprio ressuscitado. O que ele fez? Ele começou a discorrer a respeito do que a Escritura dizia sobre ele, desde o começo, do Gênesis a Malaquias. Foi uma aula de cristologia. Uma aula de 1h30, mais ou menos. E foi uma aula no caminho. Milhares de aulas de teologia têm sido dadas em todo o mundo ao longo de 2000 anos. Mas a primeira aula de teologia pós-ressurreição foi com o próprio ressuscitado, com 2 alunos presentes.
Não foi eles que escolheram quem ia dar aula, foi o professor que escolheu e chamou esses alunos para ter aula de teologia. E tinha algo que eles falaram depois: não ardia o coração quando ele falava pelo caminho. Deixe-me dizer algo que eu creio. Para minha aula de teologia, ela precisa fazer arder o coração. E nós vamos ter aulas aqui, todas elas vão arder o coração. Eu vou convidar vocês para isso, para uma teologia que faz arder o coração. A mente, o coração. Vocês vão ver que a teologia tem uma função racional, tem que ser científica, mas tem que ser pastoral, tem que ser hermenêutica, tem que ser histórica. Então há uma totalidade para o qual você é chamado, certo? Então essa é a minha primeira colocação a partir do ressuscitado. Com isso eu quero dizer também que é preciso a presença do ressuscitado dando aula em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Cristo, pedindo que o Senhor abrace cada pessoa que o Senhor trouxe para esta aula e aqueles que ainda o Senhor trará. Dá-nos um processo caminhante de vitória no poder glorioso do Senhor ressuscitado. Só o Senhor pode dar-nos aulas que façam arder o coração. Nós oramos pelos méritos de Jesus Cristo, o Senhor, para o louvor da tua glória. E quem crê recebe, diz amém. Vou pedir para vocês passarem essa folha aqui. Já é um material para vocês começarem a ler. Vocês vão ver, o meu estilo de aula é sempre com alguma coisa na mão, tá? Não sei se vai dar para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22. Você quer falar do falar de Deus, alguma coisa de Deus? Eu disse que teologia é um falar de Deus, na presença de Deus e para a glória de Deus. Teólogo, você podia sentar mais perto então. Teólogo é alguém que fala de Deus, na presença de Deus. É que eu também não estou com minha voz melhor hoje. Estou ainda com um probleminha aqui de... Na página 2 aqui, onde tem a teologia necessária e inevitável, tem uma embaixo aqui depois do risco, né? Sobrou um pedaço e escrevi o seguinte: a teologia pode se definir como a fé de olhos abertos. A teologia é a fé crescendo na inteligência. Anselmo de Cantuária, né, que viveu lá pelo ano 1200, 1100 por aí, diz o seguinte: não tento, ó Senhor, penetrar a tua profundidade, de maneira alguma a minha inteligência molda-se a ela, mas desejo ao menos compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio. Se não cresce,
não conseguiria compreender. Isso daqui é uma oração de Anselmo que é muito importante para a teologia. Eu não preciso compreender para crer. Eu preciso crer para poder compreender. Porque se eu tentar entender para crer, eu nunca vou conseguir entender. Voltando aqui na aula inaugural, boas-vindas a todos, né? Então, hoje eu quero começar essa aula usando uma definição que eu tive de um professor meu há muito tempo. Mas antes disso, tem aqui uma frase, eu quero começar dizendo de um teólogo chamado Karl Barth. Vocês vão ver volte meu falando de Barth, mas ele tem um pensamento que para uma primeira aula ajuda muito. Ele diz o seguinte: dentre todas as ciências, a teologia é a mais bela, a que mais profundamente mexe no coração e na cabeça, a que mais se aproxima da realidade humana e que proporciona a mais clara visão da verdade procurada por todas as ciências. Pensa a profundidade disso. A teologia é a mais bela de todas as ciências, porque ela é aquela que mais profundamente toca o coração e a cabeça. Eu penso o seguinte: todos os cursos que tem aqui na universidade, eles são temporários para você trabalhar um tempo. A teologia não. A teologia, você entrou na teologia, você vai, depois que você se forma, aí que começa. Aí quando você aposenta, aí que começa. E aí você descobre que está sempre começando. E aí quando você partir para a eternidade, terá que mergulhar em Deus por toda a eternidade, quer dizer, não vai terminar nunca. Teologia é um projeto para a eternidade. Ela toca toda a realidade humana, porque fala de propósito. Então nós precisamos trabalhar com muita seriedade. Este é um curso de teologia sistemática, durará 3 anos. E aqui que eu vou usar um professor que já faleceu, Jaci Marasquim. Uma vez ele me passou essa definição e me passou os escritos dele. Falou: olha, eu vou usar isso enquanto eu viver, então vou multiplicar o que você me ensinou. Ele trouxe a seguinte definição para mim: teologia sistemática é a reflexão que se dá na comunidade da fé sobre a experiência original e atual dessa fé em relação com a comunidade geral dos seres humanos no contexto da missão de Deus no mundo. Essa definição, ela abarca basicamente o que é a teologia sistemática. Você vai ver que teologia sistemática é reflexão. Ela se dá onde? Na comunidade da fé. Sobre o quê? Sobre a experiência original da fé e atual também. Ela vê o passado e vê o presente. Em relação com a comunidade geral dos seres humanos, quer dizer, ela tem que dialogar com as outras ciências. No mundo atual, a teologia precisa ouvir o que está acontecendo no mundo da antropologia, no mundo da biologia, porque a teologia tem que estar no meio das ciências todas. Ela não pode ser fechada, né? E ela tem que estar na comunidade geral dos seres humanos. Mas tem uma coisa, ela tem uma missão. Ela tem que estar dentro da missio Dei, da missão de Deus no mundo. E do outro lado eu escrevi que a teologia é necessária, e não só necessária, mas inevitável. Quer dizer, eu estou começando assim numa introdução geral para vocês, para depois do carnaval nós voltarmos para o verdadeiro carnaval do reino de Deus, né? Uma alegria incomensurável. Um pai da igreja chamado Atanásio escreveu
Porque Jesus ressuscitou, a nossa vida agora se tornou um festival que jamais terá fim. Então, o carnaval é coisinha de nhenhenhen para quem não descobriu ainda a teologia. Né? Porque realmente viver a teologia é viver um festival que jamais terminará. E essa é a grande experiência para a qual nós viveremos. Eu vou deixando vocês já com vontade para a teologia, mas é isso que é a minha intenção. Vocês terem uma ideia, eu falei aqui de Barth, né? Barth, a obra dele chamada Teologia, são 13.000 páginas, mais ou menos. Uma loucura, né? E ele não conseguiu terminar. Só sobre a glória de Deus é mais de 150 páginas. E a letra é o tamanho da letra da Bíblia. Só tem em inglês essa obra. Mas a boa notícia é que estão pegando o melhor de Barth e vai sair agora em português, numa obra gigantesca. Alguém vai pensar as melhores ideias, então vai sair em português dessa obra. Mas ele tinha um amigo na Suíça chamado Ur von Balthasar. Eu quero dizer que eu tenho essa obra, tá? do Barth, né? Não sei se mais alguém tem aqui em Londrina, mas eu tenho ela. Aí tem do Balthasar, gente. O cara escreveu só sobre a glória 7 volumes. 7, só sobre a glória. Quando eu vi isso, eu falei assim: espera um pouco, como pode alguém falar da glória de Deus 7 volumes? Talvez você não consiga falar meia página. Como foi que ele viu isso? E o nome da obra é Glória. Aí ele tem mais 5, que é Teodramática, a dramática de Deus. E outra Teológica, a lógica divina. Então daí dá 15 também. Eu estou apontando isso para vocês verem que entrar no mundo da teologia é entrar num oceano incomensurável do que homens e mulheres já viram em Deus. Então a gente vai aqui mexer em alguns pontos, só apontando para vocês luzes no meio do caminho. Aí vocês têm que caminhar. Vocês têm que caminhar. Eu não consigo muito pensar que esse negócio de aula de teologia, que a gente fica dando aula para você decorar, para você fazer, e esse tipo de alunismo, assim, para mim não dá muito certo na teologia. Na teologia você se apaixona e começa a ler, estudar e vai, ou senão você vai ficar só com as migalhas que caem da mesa, né? Só com o suficiente. Você não pode, como na história bíblica, né, lá do livro de Ruth, que Ruth ficava nas campinas de Boaz pegando o que sobrava, né? Tem gente que vai estudar teologia, só pega algumas espigas. Mas o verdadeiro Boaz, que é Cristo, está dizendo: deixa mais para ela. Mas é preciso ir mais além. Você precisa ser herdeiro de toda a riqueza de Boaz. E é isso que ela consegue. Então, se você pode ser um teólogo só de pegador de espiga, ou ser um teólogo que se apossa de toda a riqueza do Salvador, vai depender de você. Entenderam isso já? Gente, eu nunca falei isso para aula nenhuma. Então isso aí já é teologia que está nascendo aqui. Amém? Então são conceitos que a gente vai vendo Deus mesmo colocando no nosso coração. Muito bem. Teologia. Vamos lá no texto. A palavra logia é logos. O que é logos? Palavra, dito.
razão, né? Theo, Deus. Por um lado, um Deus que se revelou em Jesus Cristo, e de outro lado, um homem, um ser humano que tem a capacidade racional a quem a revelação se dirige. Então é isso que nós começamos a compreender já da teologia. Há um Deus que se revela, e há um ser humano que quer entender esta revelação. Então é esse ser humano o receptáculo da revelação de Deus em Cristo. Quando a fé toca a razão, nasce a teologia. A teologia é a fé tocando a razão humana. Porque você começa a dizer, eu quero compreender isso. Por isso, quando você pega a Bíblia, você já até quer explicar. Quando você começou a explicar, já está fazendo teologia. Então, no sentido geral, todas as pessoas são que querem entender mais a palavra, querem entender teologia. Por isso, se alguém chegar para você, não precisa de teologia, ele está dizendo para você, eu não preciso de conhecer Deus. Isso é prepotência. Mas tem gente que estudou teologia, perdeu a fé. Pode ter estudado filosofia da religião. Duvido que alguém estudar aqui teologia vai perder a fé. Eu já estou falando que teologia é intimidade com Deus, é o oposto. Pode perder cacos religiosos, mas vai descobrir uma intimidade com o Senhor. Uma vez veio um ateu estudar aula conosco. Aí ele estava lendo um texto de Karl Barth. Quando terminou assim, ele deu um grito. Estava lá no último lugar e disse assim, eu quero esse Deus aí. Eu quero crer nesse Deus. Como que eu faço para crer nesse Deus? Ele não aguentou. Se converteu na aula de teologia. Então, se alguém contar para você que perdeu a fé, eu quero dizer para você que eu conheço muito que ganharam a fé. Aliás, ninguém perde o que não tem. Teologia é para aprofundar a fé. Claro que existe a fé conteúdo, mas existe a fé fidúcia. Vamos falar sobre isso, a fé de entrega, a fé que é o andar com o Deus da revelação, né? Então é isso que eu quero colocar para vocês. O teólogo Escamos afirmou que o vocábulo teologia significa razão ou discurso sobre a divindade. Mas foi o Clemente de Alexandria, Clemente de Alexandria vai lá no passado, gente. Lá de Alexandria. E Orígenes, que foi um dos primeiros teólogos da igreja cristã, lá do primeiro, segundo século mais ou menos, que entenderam ali, nos primeiros séculos, eu falo os pais da igreja, ali primeiro, segundo, terceiro século, até o ano 400 mais ou menos, e com quem concordou Santo Agostinho, que o termo que entra definitivamente na igreja a partir de Eusébio de Cesareia, quer dizer, estou falando em 260, dos 341, eles começam a falar em teologia. Já a sistemática deve ser entendida desde uma perspectiva não fechada, mas coerente, como uma rede complexa em coesão, uma visão que integra todos os temas teológicos. Quando a palavra sistemática, eu que estudei a vida toda teologia sistemática, houve um período que havia muita crítica à teologia sistemática. Por quê? Porque a ideia sistemática dá a impressão que é um sistema fechado. Mas eu não tenho uma visão de sistemático como um sistema fechado. Eu vejo um sistema coerente. Há uma busca de coerência. E Paul Tillich defendia essa ideia. Teologia sistemática é a busca da coerência da fé. O que é isso? Quando eu estou estudando Deus, tem a ver com Cristo, tem a ver com a igreja, tem a ver com redenção, tem a ver com escatologia. Eu estudo escatologia, tem a ver com a criação, o projeto de Deus, com a Trindade. Quer dizer, tudo está conectado com tudo. Então essa é a ideia minha do sistemático. Sistemático, ele é dialogal.
Só que ela tem coerência, ela não pode ser contraditória internamente. Então aí que é difícil você ter grandes teólogos sistemáticos, porque tem que estudar muito. Eu comecei a estudar teologia sistemática com 17 anos, então já faz um bocado de tempo. Entenderam? Com 17 anos eu comecei a ler Alfredo Borges Teixeira, Dogmática Evangélica. Aí logo já estava lendo Luiz Berkhoff, que você tem lá. Depois comecei a ler Paul Tillich. Aí comecei a ler os teólogos católicos, sistemáticos. Eu não parei, eu não paro de ler teologia sistemática. Cada hora aparece, e todos eles são livros esse daqui é fininho, mais fininho é esse. O resto aqui é livro maior, né? Você pega o Strong, são 2 desses. Você pega no século XIX, esqueci agora o nome dele, é o dobro. Professor, por que Tillich não é tão assim em questão da teologia hoje? É muito difícil ver. Primeiro porque é muito difícil entendê-lo. Não é o pessoal critica muito, ele é muito vitalista. O Tillich é o seguinte, vou dar uma definição clara para você. Para os liberais ele é conservador. Para o conservador ele é liberal. Para os filósofos ele é muito teólogo. Para o teólogo ele é muito filósofo. Para os que moram na cidade ele é muito do campo. Quem é do campo acho que ele é muito da cidade. Entendeu? Então ele é o quê? Ele é o cara do meio. É o cara que quebra todo mundo. Ele quebra todo mundo. Ele fica. Um dia ele estava assim sentado, o mar estava batendo aqui na pedra, certo? Aí ele estava olhando assim, isso é o Tillich mesmo. Ele olhou assim e falou assim: minha teologia está ali, ó. Na hora que a água bate na pedra. Aí ele escreveu uma autobiografia dele, chama-se Teologia in the Bothering. Está bem no meio. Porque ele disse, se for para escrever o que os outros já escreveu, vou perder tempo. Vou escrever aqui também, já vou perder tempo. Então vou escrever um que ninguém escreveu, bem no meio. Entendeu? Por isso que as pessoas têm dificuldade. Principalmente quando a gente fala com o Berkhoff, o pessoal gosta muito dele, vai falar que o cara não Não, é verdade. Mas você aqui vai ser liberto disso aí. eu gosto. Você vai gostar de coisas boas do Berkhoff e coisas boas do Tillich, né? Tem aula aqui que eu dou, é em cima de pressupostos do Tillich, porque ele é o melhor de todos em alguns assuntos, não tem igual. Se alguém me mostrar algo melhor, eu mudo, mas não conseguiram mostrar ainda não, em 40 anos. Então tem coisas que ele fala que é demais. É demais. Então isso é glorioso. Né? Mesmo a área pastoral, ele tem umas coisas fenomenais, né? É muito inteligente ele, né? É muito inteligente. A palavra sistemática. Então, há pouco tempo usávamos em nossos seminários a palavra dogmática, e já caiu em descrédito. Então, realmente não se usa muito a palavra dogmática, embora Karl Barth, ele escreve dogmática eclesiástica. O dogma do grego significa opinião ou crença, também decreto público, ordenança, no decorrer da história da igreja por causa das ameaças das heresias. Vieram as proclamações dos dogmas. É claro, a igreja tem alguns dogmas. E tem que ter, por exemplo, Jesus Cristo, para a fé cristã, Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é um dogma. Alguém, não discordo disso. Bem, então está discordando de um dogma da igreja cristã. Mas a teologia aceita alguns dogmas, né? Mas não é presa no dogma. O que se compreende por heresia é uma doutrina sugerida dentro da igreja que dá ênfase a um só aspecto da verdade,
Muitas vezes a gente acha que a heresia é uma coisa totalmente falsa. Não, mas quando você dá ênfase demais numa coisa e não dá ênfase noutra, você está cometendo uma heresia. Por exemplo, Jesus é Deus e homem. Se você falar demais de Jesus como Deus e não como homem, você cai na heresia. Se você falar demais de Jesus como homem, e que aconteceu muito na América Latina isso, e não fala ele como Deus, você cai na heresia também. Então a heresia é desfocar esse equilíbrio, né? Prefiro ainda a palavra sistemática, que desde o original grego significa um todo composto de diferentes partes, conjunto de partes coordenadas entre si, reunião de proposições ou princípios que formem um corpo de doutrinas, né? É claro que também há inconvenientes, pois somos incapazes de abranger todas as facetas da verdade. Tudo depende das preferências e capacidades intelectuais dos teólogos. Não vivemos mais, gente, na Idade Média, onde a aspiração era a confecção de uma suma teológica, né? Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica. Suma é dizer tudo sobre tudo. Não dá mais. Hoje em dia você imagina alguém querendo dizer tudo sobre tudo. Hoje a teologia sistemática a gente vai estudando. Quando a gente parece que entende tudo, ou mais do que todo mundo, aí você não consegue mais dar aula, né? Porque a idade chega. Então eu quero dizer para vocês que a teologia cristã pode proceder de um modo todo coerente, que é a fé cristã, e a fé cristã é basicamente sistemática. Quer significar com isso que não fica encerrada num só assunto ou tema. Isso quer dizer que aquilo que se afirma sobre Deus Pai afeta de certa forma o que vamos dizer sobre o reino de Deus e a história. Quer dizer, tudo está ligado com tudo. Gente, a tristeza que eu vejo quando as pessoas negam a teologia e se afastam da teologia é que eles ficam pregando a mesma coisa 10, 20, 30 anos. Está dando volta no mesmo, igual Israel dando volta na mesma montanha. Porque não compreende que existe uma riqueza incomensurável para nós trabalharmos e estudarmos. Por isso que vai ficando cansativo. Fica na mesmice. Então, quantas coisas maravilhosas nós temos para estudar no mundo da teologia. Esse é o meu desafio para vocês. Cada fragmento teológico, disse Paul Tillich, carrega em si todo um sistema. É igual uma célula, né? Uma célula tem toda a genética do corpo inteiro. Uma célula tem toda a genética do corpo todo. Por isso que criaram o crônio. Então, a ideia ou noção de sistema claramente visível dos credos tradicionais da igreja, que é o credo niceno, etc. A teologia cristã, gente, é então, por natureza, sistemática. Teologia é logos e logos é sistemático. E fique bem claro, a elaboração metódica é fundamental e vital para a vida da igreja. Segundo ponto, ou terceiro já, né? Que está errado. Terceiro. Moto 3 aí. Reflexão. A elaboração teológica é resultado da reflexão, que é reflexão. Reflexão é consideração atenta. Mediação séria, meditação séria, raciocínio, aplicação do entendimento, ponderação, observação, comentário. Então, teologia é reflexão. Queremos com isso afirmar que toda obra teológica é de caráter pessoal. O teólogo pensa, né? Posto que meditação séria se dá no interior do indivíduo. A rigor, a igreja não tem uma teologia oficial, mas teólogos, que reflete com liberdade criadora de posições teológicas.
Então essa foi a visão de Calvino. Você tem que entender como Calvino pensou a sua época, como que Lutero pensou, como que Wesley pensou, como em cada época eles estavam com problemas e lutas, dificuldades, eles tinham que pensar a fé cristã. Era uma elaboração teológica, era reflexão. Gente, a igreja primitiva, ela precisou de teologia, começou a ter uma confusão na igreja primitiva, porque os judeus começaram a reclamar dos gentios que estavam se convertendo. Então os judeus que tinham se convertido achavam que todo gentio tinha que passar por circuncisão. Começou a briga. E já começou a briga sobre o alimento e a sinagoga. Que confusão foi dada, gente. Pedro teve que brigar com Paulo, Paulo brigar com Pedro. Está lá na Bíblia. Foi uma grande controvérsia, foi discussão teológica. Os dois refletiam teologicamente opostamente. Sabe o que eles fazem? O primeiro concílio em Jerusalém. Quem vai presidir o concílio? Tiago. Era uma discussão teológica. Se ali não há teólogos, que teria tornado a igreja? Uma igreja judaica. Primeira coisa, as mulheres já estariam fora de novo. Seria uma igreja só de homem. Mais uma seita do judaísmo. Mas a teologia está ali. Eles não têm que circuncidar. Mas tem alguns princípios que eles têm que fazer. Isso não foi fácil. Não foi fácil, mas foi reflexão. Então quem quer zombar da teologia já está zombando da Bíblia. Que a Bíblia trabalhou teologicamente. Paulo começa a estudar e trabalhar teologicamente. Ele precisa acertar a teologia de Pedro. Pedro vai compreender isso. A teologia de Pedro é fantástica depois. Barnabé vai ser um teólogo para ensinar Paulo. Depois Áquila e Priscila vão ensinar Apolo. O que é isso? Reflexão teológica. E João? João escreve, toda a obra dele é um livro de teologia. Começa mostrando que Cristo é Deus. E termina no Apocalipse dizendo que o rei assume o trono e ele é Deus. Quem trabalhou teologicamente melhor isso do que João? Eu acho que ainda falta uma obra para valer mesmo a teologia de João, da divindade de Jesus. Ninguém escreveu ainda. E olha, quando eu estou falando isso, eu estou atento a tudo que está sendo produzido em teologia no mundo inteiro. O tempo todo eu estou vendo o que está acontecendo no mundo teológico. Estão entendendo o que eu estou falando? A teologia, ela é necessária, ela é reflexão. Por quê? Porque ela é o que aí entra o Paul Tillich ali que ele levantou. A teologia, ela responde a partir das escrituras as grandes perguntas do mundo atual. Então tem pergunta do mundo atual que não adianta ir lá no Berkhoff que não tem a resposta. Nem o Tillich tem. Mas tem que ir no Calvino. Pior ainda. O Calvino nunca ouviu falar de biologia de fecundação in vitro. Vai lá perguntar para eles o que ele acha disso. Não tem resposta. Quem tem que responder isso são os teólogos de hoje. Porque a pergunta surge agora. E nos próximos 20 anos surgirão novas perguntas. Quem vai responder? Vocês. Se estudarem teologia. Se ficarem com a cabecinha de jirico, não vão produzir nada.
não vai responder pergunta nenhuma. Aí eles vão procurar nos filósofos, nos psicólogos, porque não há mais teólogos para responder biblicamente qual é a verdade de Deus. Entenderam? Teologia é reflexão. Você começa a entender o que é teologia. Quando você entende teologia e reflexão, você dá mais um passo. E aí você vai... esse Macquarie é muito bom, esse teólogo. Ele diz o seguinte: a teologia pretende expressar o conteúdo de sua fé particular na linguagem mais clara e coerente possível. E continua: é provável que muitas vezes ao longo do caminho a teologia enfrente algo que escape à compreensão e mesmo a sobrepuja, mas jamais abandonará seu alvo de atingir o mais alto grau possível de inteligibilidade. Aí eu tenho que descobrir qual teólogo consegue me explicar melhor isso. Claro que tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que eu só vou saber no céu. Agora tem gente que sabe tudo. Eu não sei como você vai fazer quando chegar no céu. Quando ele chegar, ele vai perguntar: mas a gente estava esperando você explicar, porque você já explicava para todo mundo lá. Aqui no céu nós não sabemos ainda. Você era dono de tudo, na verdade sabia mais do que Deus. Você conhece alguns assim? Ele sofre de uma doença que agora foi revelada lá na Europa, chama-se sabitudismo. Sabitudismo é uma doença. Uma coisa é saber bastante, mas outra coisa é a doença chamada sabitudismo. Ele já morreu. Não, ele é sabitudismo, é impressionante. E acho que é professor de Deus. Então já não tem mais graça. Perdeu a essência. Você encontra vamos estudar teologia. Não preciso não, que eu já chego, é suficiente e tal. Mas não precisa ser só teólogo, não. Tem muita gente de outras áreas também, né? Mas a teologia, o que tem de gente que se mete a professores de Deus é uma coisa doida. Entra no Facebook, você acha um mundão de gente, né? Até estava brincando ontem, encontrei, alguém mandou um desenho semana passada muito bom, que está o mestre se andando com o discípulo, e o discípulo pega para o mestre assim: qual é o segredo da felicidade? Ele disse: não discutir com o idiota. Eu discordo disso. Você está certo, não vamos discutir não. O que se dá na comunidade da fé, veja bem, a reflexão é pessoal, não é individualista, gente. É pessoal, mas não é individualista. Interessante isso, né? É você que pensa, mas você não pensa sozinho. Ela acontece num lugar próprio. A atividade teológica se dá no interior da comunidade dos que assumiram um compromisso com Cristo da fé. Quer dizer, a teologia tem um espaço dentro da comunidade dos que creem. Porque também você pode estudar estudos de religião. Aí você pode estudar em qualquer lugar, né? Estudos de religião. Mas teologia, ela se dá na comunidade da fé. Ela vem da vida dos que creem. Então sua reflexão se insere no momento histórico dessa comunidade. Quando eu digo momento histórico, ela não pode estudar sem conversar com os pais da igreja, com os reformadores, com a igreja primitiva. Essa é a comunidade da fé. Quando eu falo comunidade da fé, eu não estou falando a sua igreja local. Estou falando a comunidade da fé que ultrapassa a história e vai até a igreja primitiva ou Israel. Essa é a comunidade dos que creem em Deus. Todos têm algo a te ensinar. E você está inserido nessa comunidade. Você tem que compreender isso. Essa é a comunidade da fé. Então, em relação com a tradição teológica do passado, e se relaciona com os últimos resultados do diálogo teológico e cultural do presente. É provável que muitas vezes a reflexão esteja dentro da linha
do pensamento do passado, e que certas posições do passado podem ser repensadas e traduzidas para hoje. A verdadeira atitude teológica nutre-se não só da situação vigente, mas também da história do pensamento teológico em geral. Todo teólogo precisa voltar-se constantemente aos grandes clássicos da teologia da igreja, não só para se integrar na comunidade teológica, mas também para desenvolver em si as potencialidades do verdadeiro labor teológico. Tem hora que você vai ler Agostinho, vai concordar, tem hora que você não vai concordar, você está dialogando com ele. Tem hora que você vai ler Orígenes, fala, puxa, o cara pensou isso naquela época. Mas pode ele também esclarecer algo que é a sua dúvida, ou pode aumentar algumas dúvidas que você tem também. Qual a resposta? Estão entendendo? É na comunidade da fé. A altitude teológica, ou acho que eu não sei se é altitude aqui ou atitude, vamos ver. Talvez seja atitude teológica, aqui é sem o L mesmo. Aqui, uma vez eu estava explicando sobre a altitude, mas aqui é atitude. A atitude teológica só floresce no meio da comunidade teológica, onde o diálogo, em sua última análise, não reconhece fronteiras de tempo e lugar. Mas também é altitude, porque daí você sobe, entendeu? É atitude e altitude. A atitude e a altitude teológica. E é só inserido nessa comunidade que o teólogo poderá falar de vida e a vida. Sua palavra torna-se pronunciamento social, surge de dentro da vida de um povo, mas não perde sua individualidade. Sua vocação é de falar pelo povo de Deus. Deve falar também contra esse povo. Como isso? Do povo, mas também contra. Claro, se o povo estiver contra as Escrituras, o teólogo é profeta para dizer está errado. Ele fala, porque Jeremias falava contra o povo, mas ele era do povo. Vocês estão fora do projeto de Deus. Vocês cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Vocês perderam a palavra de Deus na vida de vocês. Isso não é perseguir a igreja, isso é ser profeta dentro da igreja. Por exemplo, há muito hoje a falência de Cristo nas igrejas. Há muitos pregadores que pregam tudo e não pregam Cristo. Há muitas canções que cantam tudo, mas não cantam Cristo. Parece coaching evangélico. Entusiasma, motiva, mas não tem o evangelho. Aí nós, como teólogos, estamos dizendo, espera um pouco, está errado isso. Isso não é o evangelho. Se você for interpretar como âmbito do casal, ele casa, ele dá certo. Se você ouve está falando de um casal, mas se você também levar para o lado do evangelho, ele está falando de Cristo e igreja. Mas se você olhar com um olhar de dois namorados, também passa tranquilo. Passa tranquilo. Tanto faz. Tanto faz quem está lendo. Porque perdeu-se a essência. Histologia de cuidado. Hoje alguém escreveu um livro, Hunter escreveu um livro, comprei esse livro, chama-se Cristianismo sem Cristo. Eu comprei. Esse livro é forte. É um teólogo reformado americano. Ele está falando dos Estados Unidos, você começa a ler e fala, mas gente, é igual ao Brasil, nós estamos assim também, é um cristianismo sem Cristo. Eu já disse em outra classe, vou repetir. Eu vi um sermão, que o pessoal estava vibrando com o sermão, eu fiquei assustado. O cara pregou 90 minutos, não falou uma única vez de Jesus Cristo. Quando terminou, ele ia orar. Falou, agora ele deve orar em nome de Jesus, pelo menos isso, né? Mas não orou, não. Ele falou, pelos méritos que eu tenho conseguido na tua presença, Senhor, cura o teu povo hoje, em nome de Jesus, amém. Professor, hoje se leva uma atenção muito grande ao homem. Antropocentrismo. Não aquele que está sobre o homem. Por isso que precisamos de teologia, porque senão as canções se tornam antropocêntricas e o cristianismo vai virando o quê? Um humanismo cristão. E o pior, de baixa qualidade. Que tem humanismo cristão de boa qualidade.
Mas o cristianismo não é o humanismo cristão. Por isso que eu vou brigar com vocês o tempo todo na teologia. Então vocês vão ter que brigar com o diabo para manter vocês aqui, porque o diabo não gosta de que você estude teologia, não. Se você for para ser pica-fumo, ele apoia, mas ser teólogo é guerra total. Geralmente, a maioria dos cultos que nós fazemos questão da Deus, independente desse lugar. Mas vamos dizer assim, aquele culto naquela época geralmente é mais na horizontal, ou seja, no tamanho todo. Os cultos hoje é mais ou menos assim, é aqui, é ali, é no nível baixo. O Paulo nos ensina quando ele prega em onde cai a janela. O culto tem que ser no nível mais alto possível. Por isso que ele escolhe o terceiro andar. Porque o culto não é para quem está na mesma reta que eu, ou seja, o culto não é para quem está na mesma direção que eu, mas o culto é para quem está acima. Quem está acima é quem está no trono. Mas o problema é que as pessoas esqueceram, por exemplo, na adoração, que o público é Deus. Aí canta para agradar o auditório. Aí as pessoas adoram a adoração em vez de adorar a Deus. Eu adoro muito quando você adora. Aí que se cai na idolatria. Então, é gostoso fazer isso, gente, mas teologicamente é um erro aí. E é isso que nós temos que trabalhar aqui. Isso aqui é um laboratório para isso. Vocês estão entendendo já. Sobre o quê? Sobre a experiência. A gente faz um pouquinho aqui, antes dá tempo para eu terminar. Sobre a experiência original e atual dessa fé. Não é esforço humano para alcançar Deus. Todos que tentaram depararam com o desastre da Torre de Babel. O mesmo pode dizer que tentaram provar ou negar Deus. Nenhum nem outros conseguiram entender que Deus não é objeto da nossa pesquisa e não cabe em nossas provas, nem a favor nem contra. Mas Deus não se deixa aprender, ao mesmo tempo Ele se revela em Jesus de Nazaré. Deus não é objeto. Nós não podemos trabalhar teologicamente como no terceiro. Esse livro que eu vou passar para vocês, um livrinho, eu falei que vou jogar aí e tal. Leia um capítulo quando ele diz isso. Mas ele dá uma explicação teológica sobre isso. Eu vou te falar, você vai querer ler 3, 4 vezes. Você vai sentir o que é um teólogo explicando isso, essa frase que eu botei numa frase aqui. Fala, mas como pode alguém escrever um negócio desse? Você vai falar, isso é tudo o que eu queria ouvir, ou ler, ou escrever. Então vocês vão se surpreender com isso, com o Helmut Tillich. Essa revelação, então eu vou mandar isso para os e-mails de vocês, pedindo para vocês pegarem o meu e-mail, aí eu replico para vocês. Se algum não receber, um passa para o outro, vocês vão estar a semana toda aqui mesmo, e alguém vai criando, se conseguir criar um e-mail, passa para a turma, todo mundo com a mesma senha, né? Bota lá, Teologia 2017, Unifil 2017, pronto, já nasce um... que dá para usar todos os anos, quer dizer, o ano que entrou, né? Essa revelação é a experiência original da fé. Revela a si mesmo, conservando-se ao mesmo tempo oculto e misterioso. A verdadeira teologia cristã, que é a reflexão racional, nunca é racionalista. Não pretende dizer tudo. Contenta-se com a reverência e a humildade. Fala com quem está orando. Proclama como quem canta. Crer é uma grande janela aberta à experiência do indizível. O teólogo é um peregrino que caminha de pés descalços pelos territórios da geografia dos propósitos de Deus. Em conexão com a comunidade geral dos homens, eu já falei, né? Que ela tem que estar nesse polo da vida. E terminando no contexto da missão de Deus no mundo. Teologia é atividade que se dá no interior de uma missão. O propósito é a participação na missão de Deus no mundo. O chamado cristão é um chamado para o mundo. E o mundo também é um mundo que deveria ser para Deus, né? A tarefa teológica é tornar-se veículo da missão de Deus no mundo. Finalmente, gente, a teologia é amor a Deus. O verdadeiro amor faz pensar. Quando a fé seduz a razão, então nasce a teologia. Quando a fé seduz a razão,
então nasce a teologia. Vou repetir: quando a fé seduz a razão, então nasce a teologia. Termino com a declaração de Tomás de Aquino: no fervor de sua fé, a pessoa ama a verdade que crê e revolve no seu espírito e abraça, procurando encontrar razões para o seu amor. Isto é estudar teologia. Parabéns pela sua escolha do curso de teologia. Depois do carnaval, a gente começa o festival que jamais terá fim. Amém? Privilégio estar com vocês, Deus os abençoe, e comecem a ler. Hoje é o primeiro passo de uma longa caminhada, que nunca mais terminará. Jamais terá fim. Porque eu poderia dizer, vai terminar na eternidade. Como? A eternidade não vai terminar? Gente, entrar na teologia, entrar numa jornada que jamais terá fim. Uau! É isso. Esse é o curso que você tem pela frente. Vocês foram laçados e seduzidos por Deus. Agora, se você quiser escapar, o problema é com Ele. Amém? Amém. A aula até falta 1 minuto. Eu queria que alguém ficasse com essas folhas. De repente aparece amanhã algum aluno. Depois vocês têm que poder ficar. Posso ficar? Alguém não recebeu? Então já passa lá para ele. Ah, se chegaram depois, né? Não? Não chegou lá atrás? Eu, normalmente, a avaliação, eu faço provas de pesquisa. Eu não gosto de fazer provas decoreba, só se eles exigirem que faça, né? Mas eu acho que a teologia é escrever, é produzir, é ler. A gente pode fazer um resumo de alguma coisa. E também eu dou assim perguntas para a gente pesquisar. É produção teológica. Não é teologia, né? Ah? Não é, porque não dá, né? Para mim teologia não tem jeito. Teologia é o seguinte: eu gosto de teologia, gosto de Deus e eu quero pesquisar para escrever melhor. Então, como que eu vou ficar? Você tem que decorar isso. Isso é um jeito errado. Teologia não dá. Tem matéria na teologia que tem que ser assim. Tem certas disciplinas que vão exigir história e tal, né? Mas teologia sistemática é escrever, ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Você começa a fazer o quê? Reflexão. Então não é para, estou com medo de errar, não. Você tem que pensar no acertar, não no errar. Outra coisa, se errar, qual o problema? Qual o problema de errar? É melhor uma heresia viva do que uma ortodoxia morta. Melhor acertar quem está errado com paixão do que alguém que está morto sem paixão nenhuma. Amém? Agora, leiam. Sabe uma coisa que eu botei na minha vida uma vez? Ler, e eu faço isso ainda. Todo dia ler um capítulo de teologia. Todo dia. A vida inteira. Todo dia. Hoje eu já li. Mas vou chegar em casa e vou ler mais um. Por quê? Porque eu sou apaixonado para compreender mais as coisas de Deus. E assim a gente vai e continua indo. Sem parar. Semana retrasada aqui na livraria nós tem 110 livros. O que era bom, não sai comprando os livros, não pega os professores vão dando uma indicação, outra, porque muitas vezes um livro só, ele cobre uns 4, 5, né? Por exemplo, você tem um desse, ele já substitui uns 10 que tem lá, só esse.
Mas foi indicação. Aí você já começa a pegar, entendeu? Então, você pode ter poucos livros, mas com qualidade. Com qualidade. E você vai percebendo, né? Você vai ficando especialista naquilo lá. E aí você já ganha um faro, né? Então, você pode até ler outra coisa, mas você já percebe como que se constrói, né? Pelo conteúdo, né? Você vê se vale a pena, se tem alguma coisa a mais. Senão você enche a sua biblioteca de livros que vão só dar peso, né? E eu tenho uma visão que há bons livros que você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes. E tem uns que é bom nunca ler. Tem uns que nunca devia ter sido escrito para não fazer mal para o papel. Entendeu? Nuvem sem água. O papel podia ser usado melhor, porque ele perdeu o propósito.